Boa tarde a todos. 15 minutos de atraso. O Cacá está a caminho, está meio complicado o trânsito. Então, peço licença a quem está nos acompanhando na internet, e aos senhores e senhoras aqui. Eu vou fazer um resumo do nosso ciclo que começa hoje. É um novo ciclo da academia chamado Literatura e Companhia. O coordenador é o cineasta e acadêmico Cacá Diegues. Ele fará a primeira palestra, vai falar sobre a sua experiência na adaptação para o cinema de clássicos da literatura como Chica da Silva, Tieta do Agreste, e Deus é Brasileiro, e Orfeu, baseado na peça de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição. No dia 14, o convidado é o economista e museólogo Manuel Corrêa do Lago, que chegou com uma semana de antecedência. O Cacá está atrasado, mas o Manuel está ali, chegou uma semana antes. Se bobear muito, eu chamo ele aqui para fazer a palestra. Ele falará sobre a literatura e música. Autor do livro O Círculo Veloso, Guerra e Darius Milhaud no Brasil, Modernismo Musical no Rio de Janeiro, antes da Semana de Arte Moderna, lançada em 2010. Manuel Corrêa do Lago é membro da Academia Brasileira de Música, estudou música em Genebra, Paris, Rio e Princeton. Em 2005, doutorou-se em musicologia na Unirio, seguido, em 2008, de um pós-doutorado no IEB da USP. No dia 21, o escritor Mauro Alencar, considerado o maior especialista em novelas do Brasil, fala sobre a adaptação literária para a teledramaturgia. O Mauro trabalhou durante 30 anos na Rede Globo, onde foi consultor, pesquisador e professor de teledramaturgia. Atualmente é diretor da TV Cultura. É autor do livro A Hollywood Brasileira, Panorama da Telenovela no Brasil e das adaptações de Selva de Pedra, O Bem Amado, Pecado Capital, Roque Santeiro e Vale Tudo, para a coleção Grandes Novelas, adaptações de tramas de telenovelas em formato de romance. Ele é mestre e doutor com especialização em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela Universidade de São Paulo. Escreveu também Um Século de Paulo Gracindo, O Eterno Bem Amado, em parceria com Gracindo Júnior, e as biografias das atrizes Nívia Maria e Suzana Vieira. Colaborou em livros que abordam o universo da telenovela, como Memória da Telenovela Brasileira, de Ismael Fernandes, Roteiro de Leitura, A Escravizaura e o Dicionário da TV Globo. O Mauro, eu falei com ele ontem, ele está empenhado também em uma biografia de grandes autores, novamente, e está muito entusiasmado com essa possibilidade de trazer a novela e a teledramaturgia para o debate aqui na academia. Encerrando o ciclo, no dia 28, o escritor e ator Lourenço Mutarelli fala sobre literatura e quadrinhos. Mutarelli iniciou sua produção em histórias de quadrinho por meio dos fanzines e edições alternativas, com pequenas tiragens em 1980. Nos anos 1990, lançou alguns de seus quadrinhos mais famosos, entre os quais Transubstanciação, a trilogia do detetive Diomedes, O Dobro de 5, O Rei do Ponto e A Soma de Tudo, 1 e 2. Mas é pela via da literatura que Mutarelli fica conhecido do grande público, ainda que conserve aos milhares os fãs de seus quadrinhos. É autor do romance O Cheiro do Ralo, adaptado para o cinema, dirigido por Heitor Dalia e estrelado por Selton Mello. Escreveu peças de teatro, reunidas em O Teatro de Sombras, de 2007, e os livros de ficção Jesus Kid, O Natimorto,
2004, adaptando para o cinema em 2008. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, 2008, adaptado para o cinema em 2014. Miguel e os Demônios, 2009. Nada Me Faltará, 2010. O Grifo de Abdera, 2015. O Filho Mais Velho de Deus e o Livro Quarto, O Livro dos Mortos, entre outros, em 2022. Bom, Cacá Diegues é o 10º ocupante da cadeira 7. Foi eleito em 30 de agosto de 2018, na sucessão do acadêmico Nelson Pereira dos Santos, e recebido pelo acadêmico Geraldo Carneiro em 12 de abril de 2019. É um dos grandes nomes do cinema brasileiro. No início dos anos 60, foi um dos fundadores do movimento Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Serraceni, Leon Eastman e outros. Em 1998, recebeu do governo francês o título de Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Assim como em 2001, foi igualmente agraciado com a medalha de Ordem do Mérito Cultural, outorgado pelo governo brasileiro. O Cacá, hoje o responsável por nossa cinemateca, na programação de cinema, que a gente vai, já tem exibido alguns filmes aqui e está na lista. Não, o Cacá não chegou ainda. Cada vez que a porta abre, nós vamos passar na próxima semana, eu não me lembro qual é a data, mas vamos anunciar um filme sobre o Nelson Pereira dos Santos, aqui, que foi exibido no Festival de Cannes. Nós vamos exibir um filme feito em homenagem a Nélida Pion. E tem um filme sobre a Heloísa Teixeira, que a gente está tentando exibir aqui ainda esse ano, que foi exibido no Festival do Rio. Então, essa nossa cinemateca foi criada pelo Nelson Pereira dos Santos, e o Cacá deu um passo adiante. Ano passado, nós fizemos exibições nos cinemas, em cinemas, exibições especiais, tratando de chanchada e o começo Rio 40 Graus, começo do cinema no... E esse ano estamos passando vários curtas aqui. Eu vou começar aqui pedindo desculpas pelo meu atraso, mas a culpa não é minha, não. É que eu moro num canto do Rio de Janeiro, que é difícil chegar em qualquer lugar. Porque eu moro no alto daquela Estrada das Canoas, e é difícil sair de lá, e é difícil chegar, porque tem sempre um trânsito, uma coisa que você nunca sabe se leva meia hora, 1 hora, 2 horas, 1h30, você não sabe. Então, às vezes, você comete esses erros como eu estou cometendo hoje. Mas você está completamente liberado, eu já apresentei você, sem precisar, eu não ia apresentar, mas para ganhar um tempinho, eu contei um pouquinho da sua história. Então, você está liberado, pode começar a sua palestra, que todo mundo estava ansioso para ouvir. Bom, a outra coisa que eu queria pedir desculpa é o seguinte, é que eu também não sei falar sobre literatura, essas coisas, eu não sei falar, não. Para mim é uma técnica que eu não domino. Mas eu sei falar dos meus problemas pessoais. Então, eu vou falar sobre Chica como é? Os filmes que você adaptou Pois é. da literatura. É isso que eu vou falar. É isso. Eu vou falar dessas relações minhas com os livros que eu adaptei para fazer filme. Então, são 2, né, que a gente tem hoje aqui para conversar. Um é o Chica da Silva e o outro é o... Qual é o outro? Bom, tem vários, né? Não, mas
E o Grande Circo Místico, do Jorge Também Lima? tem o Grande Circo Místico. Esse vale a pena abordar um pouco. Vamos começar pelo início, então. Vamos. O primeiro filme que eu fiz baseado em algum romance foi Gangazumba, meu primeiro filme, que era baseado no romance do meu querido, que ele já faleceu, coitado. Mas hein? João Felício dos Santos. Mas isso aí é uma coisa muito antiga que eu fiz. Na verdade, eu comecei a fazer o filme, independente do romance do João Francisco, do João Felício, eu comecei a escrever o livro em função do que eu via. Porque eu nasci em Maceió, então eu era pequeno em Maceió e minha mãe contratou uma empregada que era um pouco assim a minha babá. Então, quando ela tinha que sair no fim da semana, de noite, assim, a minha babá vinha e me botava para dormir. Ela se chamava, o apelido dela era Bazinha, mas eu não sei, até hoje eu não sei o nome dela, mas a gente chamava ela de Bazinha. Ela era uma negra forte, alta, magra e ao mesmo tempo muito velhinha já. E ela contava, ela vinha de uma região de perto de Maceió, chamava-se União dos Palmares, onde nasceu, aliás, Jorge Lima, que depois eu vou falar sobre ele também. Mas a Bazinha vinha de União dos Palmares. E ela dizia ter nascido na estrada que dava acesso ao Quilombo dos Palmares, que é aquela famosa... Como é o nome? Eu ainda estou meio confuso da minha viagem até aqui, mas eu sei o que eu estou falando. Mas, enfim, a Bazinha me contava coisas incríveis. Então, ela contava coisas sobre o nosso querido Quilombo dos Palmares, que algumas eram verdadeiras, a maioria era verdadeira, mas havia sempre uma modificação em função do que ela tinha de tradição, de memórias do que acontecia com ela. Então, ela contava coisas do Arco da Velha, por exemplo, ela dizia que Gangazumba? Não, o Gangazumba. O Zumbi dos Palmares, ela estava viva ainda, mas ele sabia voar, então os militares portugueses não pegavam ele nunca, porque ele sempre voava quando os militares chegavam, ele voava e se escondia. E os militares acabavam achando ele, mas eles não conseguiam pegar o Zumbi, porque o Zumbi sabia voar. E, então, o Zumbi era uma coisa que estava viva ali há 4 séculos, já, né? 3 séculos, sei lá. E, então, para mim, o Zumbi virou um mito, uma coisa que não seria estranho começar a minha carreira fazendo um filme sobre o Zumbi dos Palmares, que era o caso do Gangazumba, que não era propriamente sobre o Zumbi dos Palmares, mas sobre o Gangazumba, que era um velho pai de Zumbi dos Palmares, que ajudou, que liderou um grupo de palmarinhos que fugiu da fazenda para subir para Palmares e fundar Palmares. Então, na verdade, quem me fez fazer esse filme foi o Rui Guerra, que falava muito sobre essa história. E a memória da Bazinha me fortaleceu mais ainda, porque me fortaleceu a ideia do Zumbi. Você imagina, um cara que sabia voar, que ninguém conseguia pegar ele porque ele sabia voar, que se escondia na floresta, coisa e tal. Então, era um herói para mim, era o Batman, era o Super-Homem, era o Capitão América para mim. E eu era criança, né, porque eu saí de Maceió com 6 anos de idade. Então, eu era criança e ela me contava essas histórias e o Zumbi se transformou num mito para mim. E esse mito se transformou num filme, no Gangazumba, que é uma história sobre o chefe, o líder do grupo palmarino, o líder do grupo de escravizados, né? que fugiram da fazenda para fundar Palmares. E o Zumbi era um desses elementos. Mas o Gangazumba era, digamos assim, um elemento mais mítico do que o Zumbi, porque ele era anterior ao Zumbi, né? Era, digamos assim, o avô do Zumbi. Mas, enfim,
isso aí eu comecei a escrever essa história, mas eu não conhecia a história total, até que o Rui Guerra me mostrou esse livro, que era o livro do João Felício dos Santos, chamado Gangazumba, que era a história do Gangazumba em 3 partes. Era uma parte que era toda passada na fazenda onde ele estava, ainda escravizado. A segunda parte era a fuga dele para Palmares, e a terceira parte era a fundação de Palmares, com a chegada do grupo dele no alto da montanha. Depois desisti de fazer um filme sobre essa coisa assim de mitos nacionais, né? E fui fazer um filme chamado A Grande Cidade, que era um filme sobre o que estava acontecendo naquele momento na cidade do Rio de Janeiro, com elementos que vinham do Nordeste, né? Pessoas que vinham do Nordeste e que se instalavam ali. Mas aí não tinha nada a ver com literatura, era uma coisa da minha cabeça mesmo. E depois eu fiz Os Herdeiros, que aí sim era outra coisa, completamente diferente, mas também não era baseada em literatura nenhuma. Eu fui fazer outro filme literário, vamos dizer assim, baseado na literatura, quando eu fiz, então, o filme Chica da Silva, que era um filme que a ideia de fazer Chica da Silva vinha da mesma ideia que me fez fazer quando o Carnaval chegava. Ou seja, era a época que eu estava exilado em Paris, na Europa, e ia voltar para o Brasil naquele momento, e resolvi fazer o seguinte: em vez de chegar no Brasil e fazer um filme choroso novamente, lamentando o que estava acontecendo no Brasil, vamos fazer um filme que dê um certo entusiasmo às pessoas consigam reviver, consigam se reorganizar, consigam ter mais entusiasmo, consigam ter alguma esperança no futuro, né? E aí eu bolei esse filme, que era baseado também numa personagem que existia realmente, que de fato existiu, que eu conhecia a história dele, do personagem, mas que não tinha uma biografia conhecida, porque esse personagem eu conheci graças a um poema que não era propriamente um certificado da existência dele, mas era um poema que era uma homenagem ao heroísmo dele. Então eu resolvi fazer esse filme. E foi curioso, esse filme nasceu de uma coisa muito curiosa, que eu queria, na verdade, eu estava pensando em fazer um filme que depois veio se transformar no Chuvas de Verão, que era um filme sobre, mais uma vez, os nordestinos chegando no Rio de Janeiro. Mas aí esse tema, eu estava meio cansado desse tema, porque esse tema era um tema que já estava muito óbvio na cultura brasileira, no cinema, no teatro, na literatura. E eu achei que era muito cedo para você renovar essa ideia. E aí eu fui falar com o Java Barbosa, que era meu produtor, que tinha produzido o meu último filme, que era Os Herdeiros, e ele me disse o seguinte: não vamos fazer esse filme não, porque esse filme é muito chato, muito triste. Vamos fazer um outro filme, fala aquela história que você me contou. Na verdade, eu conheci essa história num desfile de carnaval do Salgueiro, que desfilou no carnaval com esse tema, que era o tema famoso da Chica da Silva, coisa e tal. E a história que eu conhecia era essa, era a história do carnaval. E eu tinha contado isso para o Jarbas, quando ele foi meu produtor do Gangazumba, eu tinha contado para ele, durante as filmagens do Gangazumba, eu tinha contado, eu vi o ano passado, sei lá, ou ontem, muito perto, né? Mas eu vi esse desfile do Salgueiro que tinha esse tema do Chica da Silva, que era um tema muito interessante, né? Porque aí eu contei para ele como era, né? Então era a história da mulher uma mulher que foi uma das líderes do movimento de libertação do Brasil na época, que foi resultado de uma maluquice dela, porque ela não conhecia nada do Brasil, não tinha nenhuma consciência, não sabia o que ela queria do Brasil exatamente, mas ela tinha essa consciência de mulher que se manifestou, que se manifestou politicamente naquele momento.
Então ele me contou essa história e eu contei para o Jabas na época e o Jabas ficou com isso na cabeça. E quando eu fui pedir a ele para fazer a Chuva de Verão, ele virou para mim e disse assim, não, vamos fazer aquele filme que você me contou, da crioula lá, da negra, que estava no desfile do Salgueiro, aquela heroína bacana, aquela pessoa. Vamos fazer aquele filme muito melhor. E eu achei que ele tinha razão, porque o Brasil estava precisando de uma espécie de injeção de ânimo, de injeção de esperança, injeção de poder contra o que estava acontecendo naquele momento. Era a época de plena ditadura, né? Eu voltei do meu exílio em 72, eu acho, 73, sei lá. Era o auge, estava no auge da ditadura militar. Então era uma maneira da gente era uma maneira da gente se libertar daquela pressão da ditadura que estava acontecendo naquele momento, contando aquela história daquela mulher maravilhosa que usou o seu corpo, que usou a sua índole, que usou a sua fama, que usou o seu prestígio, que usou a sua beleza para salvar o Brasil, né? E aquilo era uma espécie de volta a um tema que eu queria muito fazer, porque era uma coisa que na época eu defendia muito, que em vez de a gente ficar chorando o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, vamos fazer filmes, ou poemas, ou romances, ou teatro, ou o que for, mas fazer coisas que tenham uma marca de esperança, uma marca de futuro, alguma coisa que possa acontecer de bom no futuro, né? E Chica da Silva era uma coisa assim. Tanto que no filme a grande dificuldade que eu tive foi o que fazia com que a Chica da Silva conquistasse aquelas pessoas todas. O que fazia ela ter aquele poder tão grande que ela tinha em relação às pessoas que lidavam com ela, que a ponto de fazer com que essas pessoas se tornassem uma espécie assim de soldados dela, né? Soldados do projeto dela, que era um projeto de liberdade, de libertação, de tudo isso. Então eu ficava pensando nisso, o que é isso? O que será que é isso? E eu tinha duas dificuldades. Uma era descobrir isso. Como é que eu podia fazer isso? E a segunda é que Chica da Silva era essa? Quem era essa pessoa? Como é que eu ia encontrar uma atriz para fazer esse papel? E eu me lembro que eu não disse isso, mas eu pensei e decidi comigo mesmo que se eu não encontrasse essa pessoa, não teria filme nenhum, porque eu não ia ser um maluco e fazer um filme qualquer com uma pessoa desse nível de heroísmo, desse nível de poder, de heróico, de coisa e tal, sem ser uma grande atriz, sem ser uma atriz maravilhosa, uma pessoa que fosse capaz de ter um comportamento completamente diferente em relação ao resto. E eu encontrei essa atriz, que foi a Zezé Mota, tanto que eu disse ao Jabas, eu faço filme com a Zezé, ou não tem filme, eu sou maluco de fazer isso com outra pessoa, não adianta. Ele queria que eu fizesse com umas dançarinas, umas pessoas bonitas que tinha naquela época, nos shows noturnos do Rio de Janeiro, né, aquela coisa toda. E eu disse, não, eu não vou fazer, eu não sou maluco de fazer isso. Ou eu vou ter uma atriz maravilhosa que eu vou realmente descobrir e fazer com que ela seja a Chica da Silva que merece ser, ou então eu não faço esse filme, não vou perder meu tempo. E eu descobri a Zezé Mota, que eu descobri fazendo uma peça de teatro. Ela estava fazendo... Quem me mostrou ela foi o Nelsinho Mota. O Nelsinho Mota que me levou ela para ver ela fazendo, se não me engano, era uma dessas peças famosas na época. Não era nem um espetáculo muito bom, não, mas ela era uma coisa maravilhosa, era uma coisa fantástica. E a segunda coisa é o seguinte, o que fazer de que essa pessoa fizesse capaz de mudar o Brasil, de mudar o conceito das pessoas que seriam capazes de mudar o Brasil, a partir dela, Chica da Silva, o que ela podia dar para essas pessoas. E eu não sabia também, então eu inventei aquela coisa de ninguém ver o que ela faz, né? E é curioso, porque ninguém me perguntou depois o que ela fazia. Ninguém duvidou que ela fosse capaz de ter aquele papel todo, de ter aquela capacidade enorme de mudar as coisas no Brasil.
sem saber o que era aquilo, o que ela fazia que as pessoas gostavam tanto, que tinham tanto prazer, e que dava a essas pessoas o poder e a força de revolucionar, de fazer uma revolução, de fazer uma guerra que livrasse o Brasil daquilo que estava acontecendo naquele momento. E o Jarbas me deu toda a força nisso, foi um produtor muito bacana. Ele já morreu apenas porque ele era um produtor muito interessante, ele era um maluco, uma pessoa. Ele era irmão do Chacrinha, imagine. E não tinha cultura nenhuma, não sabia de nada, de todas essas coisas que eu estou falando, não passava pela cabeça dele, ele não sabia de nada disso. Mas ele tinha esse poder de saber onde é que estava a coisa boa do Brasil, onde é que estava a coisa boa do cinema brasileiro. E ele desenvolvia muito isso, ele dava muita força a isso. Então ele me deu muita força nisso. Como ele deu força, por exemplo, ele foi um dos produtores de Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, um dos produtores do Deus do Diabo na Terra do Sol, do Glauber também, e de outros filmes também. Quer dizer, ele era uma pessoa muito importante na produção do cinema brasileiro, só que ele não sabia nada disso, ele não tinha essa cultura política e social que a gente tinha. Então, eu fiz o Chica da Silva sem saber direito o que a Chica fazia, que convencia aquelas pessoas todas a servir a elas, e servindo a elas, servir ao Brasil, as modificações que a gente queria que o Brasil sofresse naquela época. Então, a Chica da Silva se tornou uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Ele se tornou uma imagem poderosa e muito dividida, que dividia muito a opinião das pessoas. Né? Tinha muitas pessoas a favor dela, muitas pessoas contra ela, e tinha as pessoas que não gostavam do filme por causa da presença dela, por causa das coisas que ela fazia, e outras que gostavam do filme por causa dela. Essa coisa me deu uma consciência muito grande das adaptações, porque, para mim, essa adaptação do Chica da Silva foi uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Foi muito decidida, né? Muito decisiva na minha vida. Porque eu não usei nenhum material. Depois de ter feito o filme, é que eu fui começar a pesquisar nos papéis da República, coisa e tal, o que ela era, o que ela tinha sido, coisa e tal. E eu vi que não era nada daquilo, porque a personagem real da Chica da Silva tinha sido uma mãe de 18 filhos, sei lá quantos filhos, e com uma personalidade totalmente diferente daquela que eu botei no filme. Né? Então, isso era uma liberdade que me deu em relação às coisas concretas, às coisas que existiam, que foi muito positiva para mim. Né? Foi muito positiva porque eu fiquei, vamos dizer assim, livre para fazer o personagem que eu bem entendesse e que fosse aquele personagem que tivesse um papel muito importante no filme que eu queria fazer e nas coisas que eu queria dizer naquele filme, através daquela história, através daquele personagem, através daquelas circunstâncias. Isso foi muito importante para mim, para o resto da minha vida, porque eu aprendi que realmente você tem que ser, antes de tudo, uma pessoa que... Bom, esse filme deu muita discussão no Brasil. Estou vendo aqui que vocês são muito jovens, nenhum de vocês estava vivo quando o filme foi lançado, mas o filme foi lançado numa época em que deu muita discussão, muita gente ficou contra o filme por causa disso, muita gente se opôs ao filme porque achava que era uma coisa meio racista, me acusaram de racista, me acusaram de... só de coisa. E eu achei aquilo uma besteira, porque não era nada disso. Né? Eu estava fazendo um filme que era apenas uma imagem, digamos, uma imagem cômica ou uma imagem engraçada do que era uma verdade histórica, né? Uma coisa que realmente tinha acontecido. Mas isso me ensinou muita coisa, me deixou muito livre para fazer outros filmes, para fazer outras coisas. E quando eu fui fazer o filme, depois, quando eu fui fazer o filme Teatro do Agreste, que era baseado no Jorge Amado, eu me lembrei muito do Chica da Silva, que eu disse, não, eu posso também ter, em relação ao Teatro do Agreste, uma certa liberdade, porque o Teatro do Agreste nem existiu, o Teatro do Agreste era a invenção do Jorge Amado. A invenção do Jorge Amado, portanto, a invenção de um livro, de uma literatura, de uma coisa. Então eu podia também ter uma certa liberdade em relação a isso. Como o Jorge Amado era vivo, eu perguntei muito a ele, eu não fiz nada
contra o desejo dele. Mas, de qualquer maneira, eu consultei muito o Jorge Amado para saber se podia ser daquele jeito que eu queria, coisa e tal, podia ser daquela maneira. E ele ia me dando, me autorizando a fazer, me permitindo fazer, coisa e tal. Eu usei muito um autor também que eu tinha uma enorme admiração por ele, que infelizmente faleceu já, mas eu tinha uma enorme admiração por ele, que era o nosso querido João Baldo Ribeiro, que era um discípulo do Jorge Amado, um cara que tinha maior intimidade com o Jorge Amado, que tinha grandes relações, que tinha uma muito boa relação com o Jorge Amado, que foi um coautor do meu roteiro sobre o Teatro do Agreste. E o Jorge Amado dizia assim, o Jorge Amado me dizia muito, o que o Baldo quiser tá bom, você pergunta a ele, não precisa me perguntar, não, pergunta a ele o que ele disser tá bom. Tá bom, então vamos perguntar ao Baldo, que o Baldo aprovar, tá bom. E no final das contas, quem aprovou aquele filme foi o Baldo, e não o Jorge Amado. O Jorge Amado, no filme, acho que foi a última coisa que ele viu na vida dele, porque ele morreu logo depois. Mas ele não me disse nada. Quem me disse, quem aprovou o filme mesmo foi o Baldo, que deu uma aprovação geral no filme. Então, o Teatro do Agreste era uma adaptação de um romance que existia, que tinha 500 páginas, que tinha transformado num roteiro de... Não podia ter mais de 100 páginas do roteiro. Então, era um quinto do que era o romance. Eu tinha que usar um quinto do que era o romance para fazer o roteiro do filme. Eu fiz isso, eu não sei se fui bem sucedido ou não, mas, de qualquer maneira, foi um grande sucesso, foi um filme que até hoje circula na América Latina. É engraçado porque tem uma coisa entre meus críticos europeus e americanos, que é muito engraçado, que eles dizem que meus filmes são filmes que têm uma espécie de consciência das coisas, mas é engraçado porque para os americanos e para os latino-americanos, os meus filmes são sempre a descoberta de um novo país, de um país que não existe, né, que passa a existir com meus filmes. E o exemplo principal que eles dão é sempre Bye Bye Brasil. Enquanto que os europeus, sobretudo os franceses, tratam os meus filmes como se fossem filmes sobre o fim de uma civilização, o fim de uma cultura. E sempre acabam vendo aqueles personagens, aqueles acontecimentos, aquelas coisas que estão ali, como se fosse o fim de alguma coisa, né? O fim de uma nação, o fim de um país, o fim de uma civilização, o fim de... Coisa não é nada disso. Eu estou falando de outras coisas que não são essas. Eu não tenho a pretensão de estar liquidando a história do Brasil ou elogiando o futuro do Brasil. Não é nada disso, mas eles têm uma visão muito, muito falsa dos meus filmes. E eu sempre lutei contra isso, porque quando eu chegava na Europa, que os caras diziam, sobre o fim de uma civilização, eu dizia, não é sobre o fim de uma civilização, não, é sobre uma coisa boa que está acontecendo no Brasil, umas mudanças fundamentais. E quando eu chegava em Nova York, por exemplo, que quando eu lancei, você já nasceu em Nova York, por exemplo, as pessoas diziam muito isso. Esse filme é um filme sobre um país que está sendo fundado. Não é nada disso não. Quer dizer, eu sempre desmenti as duas versões, sendo que as duas versões eram sempre muito interessantes, porque eram curiosas, né? Porque como é que eu sempre pegava o Bye Bye Brasil e, a partir do Bye Bye Brasil, criava essas duas versões. Uma versão europeia, que era o fim de uma civilização, e outra versão latino-americana e americana, que era a ideia de que eu estava criando um país novo, estava narrando a existência de um país novo. Na minha cabeça não se passava nada disso. E, finalmente, a última adaptação minha literária é o filme que eu fiz, o penúltimo filme que eu fiz antes do Deus é Brasileiro, que é o Grande Circo Místico, que é baseado no Jorge Lima. O Jorge Lima, para mim, é o maior poeta do mundo. Eu não tenho meias palavras para julgar Jorge Lima. Jorge Lima, para mim, é um poeta que é tão importante quanto qualquer outro do mundo, de qualquer outro país, de qualquer outra nação, de qualquer outra cultura.
Agora, é claro que eu tenho razões para pensar assim, porque o Jorge Lima fala de coisas que eu vivi, que eu conheço, que eu sei como são, e que me interessam muito, que sempre me interessaram muito. Então, Jorge Lima, eu queria fazer um filme baseado num poema dele qualquer. Mas eu não tinha coragem, porque os poemas dele sempre não terminam, né? Nunca terminam. Realmente terminam, são sempre coisas assim que não tem essa construção do roteiro de cinema que termina, né? Então eu ficava com medo, sempre eu começava o roteiro e parava, né? Até que um dia eu disse assim, não, eu vou fazer um filme sobre o Jorge Lima, não vou fazer um filme baseado no poema dele, vou fazer um filme sobre o Jorge Lima. E esse filme era baseado no universo que ele me mostrou através dos poemas de açúcar dele, né? Dos poemas de cana-de-açúcar dele, sobretudo do Circo Místico, que era um poema extraordinário que tinha uma certa dramaticidade que eu aproveitei, né? Então, do Jorge Lima, o que eu tirei foi o seguinte, foi a dramaticidade do roteiro do Grande Circo Místico, a dramaticidade do poema transformada em uma dramaticidade cinematográfica. Ou seja, na medida que eu conseguia transformar aquelas ideias, aqueles conflitos que as pessoas tinham, com as ideias e os conflitos que as pessoas reais tinham na história do Brasil, na verdade, do que estava acontecendo. Tanto que o Circo Místico é construído de uma maneira muito misteriosa, mas muito simples, que é o seguinte: aquela história que é contada no filme é mais ou menos a história do poema, mas só que transformada em disputa, em conflito, em contradição, essas coisas que fazem a dramaticidade humana. E, na verdade, eu nunca me passou pela cabeça que eu estava fazendo uma adaptação de Jorge Lima. Eu estava usando o Jorge Lima para fazer uma adaptação de uma coisa que eu gostava de fazer e que queria fazer. Porque o Jorge Lima era um poeta extraordinário, para mim é um dos maiores poetas do mundo, é mesmo, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E eu estava usando um poema dele para falar de uma coisa que ele também falava, que, na verdade, aquele poema é um poema sobre uma família que se reúne, que tem várias tendências, né? Que tem ali aqueles personagens, todos são personagens que estavam no poema do Jorge Lima, mas que tinham no poema um papel muito diferente, né? Muito pouco dramatizado, muito pouco trazido para o plano das coisas que estavam acontecendo. Então, na verdade, o Grande Circo Místico é um poema que se transformou num filme que nega o poema, que se transforma numa relação de personagens do poema que tem um compromisso com a vida, com as coisas que acontecem fora do mundo, digamos, do mundo lírico do Jorge Lima, que é um mundo absolutamente impossível de você filmar, né? Não tem como você filmar. O espetáculo que foi feito no teatro do Grande Circo Místico, que foi uma coisa que me deu muita força, porque quando eu vi aquele espetáculo, eu disse, então você pode fazer isso, né? Em vez de você fazer um filme sobre o poema do Jorge Lima, você usa o poema do Jorge Lima para fazer uma outra coisa. E aquele poema serve somente para você animar aquela outra coisa que você está fazendo de uma maneira com mais ênfase, né? Com mais qualidade, com mais importância, que é o fato de estar sendo feito por um poeta extraordinário como era ele. Então foram esses 3 filmes que eu fiz baseados em literatura, e eu não tenho medo de dizer que acho que os filmes, não só os meus, acho que os filmes em geral, todos são filmes que não têm nada a ver com a literatura, porque são filmes que são obrigados a tratar os conflitos literários, as dificuldades literárias,
a oposição entre os personagens de uma maneira muito diferente, muito mais ligada à própria natureza do que está sendo feito. E o que está sendo feito são filmes realmente baseados em ideias do seu autor, do diretor do filme, que é o autor do filme, que está criando uma coisa que não existia antes. E o que não existia antes, então, não tem a menor importância para o que existe depois. É isso que eu queria dizer. No fundo, eu estou falando assim da minha experiência pessoal, porque eu não sei falar sobre as estruturas dessas coisas de que a gente está se referindo aqui como romance, literatura, poesia, essas coisas, né? Então, eu acho que tudo pode servir para o cinema. O cinema é uma coisa que digere qualquer coisa. O cinema o cinema come qualquer coisa, né? Ele digere qualquer coisa que seja aproximar do cinema, ele digere e se transforma naquilo num filme. Pode ser um poema, pode ser um romance, pode ser um quadro, pode ser uma coisa qualquer. Então, isso é que é importante, né? E você tem que analisar aquilo em função das pessoas que fizeram aquilo, ou seja, o diretor, os técnicos que participaram daquilo, o elenco que participou daquilo. Porque o elenco também participou, o elenco é coautor do filme, né? Eu não sei como é que os outros fazem, eu nunca perguntei a ninguém, a um diretor de cinema, como é que eles fazem. Mas eu costumo fazer o seguinte, eu convoco uma pessoa para fazer um filme, porque eu acho que aquela pessoa tem a ver com o personagem que eu estou querendo explicar. Agora, essa pessoa que vai fazer o personagem, ela pode também inventar coisas sobre aquele personagem, e está muito bem, está muito certo também, está muito bem feito também, porque faz parte da história, né? Da concepção que você tem do filme. Então, isso foi a concepção dos meus 3 filmes baseados em literatura. Agora, eu não acho que nenhum deles seja necessariamente filmes que sejam dependentes de um livro, ou dependentes de um poema, ou dependentes, como eu disse aqui, de qualquer tipo de manifestação artística. Eles são, antes de tudo, filmes criados, e escritos, e interpretados e criados por um diretor, uma equipe técnica e atores que formam aqueles personagens. E é isso que faz o filme. A literatura participa como uma fonte de informação, mas somente como uma fonte de informação. Não tem nada a ver com o que está sendo mostrado na tela. O que está sendo mostrado na tela é outra coisa, é outra entidade, é outra coisa completamente diferente. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigado, Cacá. Cacá, você não precisava fazer análise nenhuma de estrutura, coisa nenhuma. A sua história e as histórias que você contava fazendo os filmes são formidáveis e mostram o processo criativo de um grande talento, de um grande cineasta brasileiro. Muito obrigado pelo seu depoimento. Queria convidar para a próxima, dia 14, próxima semana, Literatura e Música, com Manuel Corrêa do Lago, que está ali, quase que ele assume aqui para antecipar a palestra dele. Eu podia fazer isso, né? Mas valeu a pena esperar. Bom, muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. É curioso, é interessante saber como é que as coisas